Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Falar de lucro é falar de liberdade. E quando uma mulher entende o poder da sua gestão, ela deixa de sobreviver e começa a prosperar. Está no ar mais um episódio do podcast, o episódio 3, onde nós estamos trazendo a temática você, mulher, no controle, assumindo a sua jornada empreendedora, assumindo seu destino. E hoje nós vamos estar trazendo a temporada especial da Semana do Empreendedorismo Feminino. E digo para vocês, tá? Hoje o assunto é papo para gente grande, mas para gente pequena também, para aquela empreendedora que ainda não se sente empreendedora, que ela não se enxergou como uma empreendedora. E claro, você assistiu lá o episódio 1, assistiu o 2, viu que a entrevistada também domina da temática, domina do assunto, né? Então, mais uma vez, eu, Anne Couto, trazendo mais um episódio do CoutoCast para você, junto com Jennifer Gueto. Que honra estar aqui mais uma vez, Dani. A honra é toda nossa. E hoje nós falaremos sobre empreendedorismo feminino. Na verdade, será um dos temas, né? Que nós vamos estar trazendo mulheres que lucram, a força da gestão estratégica da empreendedora no modo geral. E o objetivo, pessoal, dessa temática é desmistificar, sabe? Aquela relação de você, mulher, com dinheiro, aquela crença limitante, sabe? Que eu não sei lidar com dinheiro, que eu não sei fazer dinheiro, que existe a diferença até no termo, tá? Ganhar dinheiro e fazer dinheiro tem uma total diferença. A gente vai falar sobre isso também. E claro, né? Mostrando que lucrar não é um ato de empoderamento, mas sim também de estratégia, inteligência estratégica, certo? Você pode associar o empoderamento com gestão e inteligência estratégica para prosperar. Lembra que no episódio 2 nós falamos sobre essa questão da prosperidade, que a prosperidade ela não está apenas relacionada ao dinheiro. E aí, Jennifer? Vamos falando aí um pouquinho aí de como você trouxe, né, no episódio anterior, a gente começou até falando sobre o comportamento, né, do empreendedorismo do modo geral. E na Semana do Empreendedorismo Feminino, né, como você também trouxe no primeiro episódio, inclusive, um pouco do que despertou você na sua jornada empreendedora. Traz um pouco da sua visão, né, do seu consenso de tudo isso e de como hoje, ao seu olhar, as empreendedoras, do modo geral, estão se comportando. Então, hoje a gente já vive outra realidade e graças a Deus por isso, né, Anne? Eu cresci vendo realmente as mulheres, e é um fato muito importante de ser trazido aqui, as mulheres da minha família sendo as empreendedoras da casa. Meu pai, meu avô, meu bisavô, por tabela, mas era aquela minoria. Por mais, aí é importante a gente ter esse olhar, que por mais que eles fossem a minoria, eram eles que sustentavam a casa. E o porquê disso? Quando a gente fala de mulheres, aí é assim, uma diferença drástica, porque mulher é emocional. Sim. E quando a gente junta dinheiro,
as finanças, empreendedorismo, a gente vê como a emoção tem impacto direto. Então, muitas delas não conseguiam manter a constância, eram deixadas, né, eram levadas pelas emoções e não conseguia ter os resultados, que é hoje isso que a gente aplica, tanto você quanto eu, tantas mulheres, que é a gestão estratégica. Perfeito. Você trazendo esse ponto da a emoção dentro dos negócios, principalmente a relação do dinheiro, a gente vai trazer como sugestão para você, inclusive no episódio de hoje, o livro Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet, inclusive é um livro que eu uso nas minhas curadorias, tá? Onde você vai aprender como se relacionar com o dinheiro, né? Inclusive nessa desconstrução das crenças, né, sobre o dinheiro. Trazendo um pouco também sobre a questão emocional de todas nós empreendedoras, me dá um feedback. Você leu o livro, me fala um pouco do que você achou do meu livro. Fala aí pra audiência. Eu tava até brincando, gente, com a Anne aqui nos bastidores. Falei, Anne, quem não sabe, pensa que a gente lê o livro e veio falar no podcast. Não, é assim, quem não sabe, acha que a gente já conversou anos, né? A gente já debateu, fez todo um... E não foi, inclusive, eu adquiri o livro aqui no primeiro episódio e fui lendo durante a semana. E eu falei, meu Deus, e parece que a gente leu para apresentar. Mas é isso, porque essa é a realidade. A gente trouxe, né, a realidade do empreendedorismo. Sim. Que não é aquele empreendedorismo maquiado só com resultados, os lucros, não é assim. Não é só aquele caminho linear. Exatamente, não é uma só jornada inconstante que a gente precisa desenvolver, principalmente a inteligência emocional, Sim. que volta justamente para esse assunto. Eu tenho um projeto que é o projeto Mulheres que Lucram, inclusive a Anne Couto. O CoutoCast estará sendo um dos patrocinadores desse grande evento e movimento de mulheres. E o objetivo central é justamente trazer, é baseado em um livro de uma amiga de profissão, a Francine Mendes, que ela é economista, e ela trouxe no livro a história dela, mas é tanto que emoções faz parte do subtítulo do livro, porque é observado do início ao fim, durante toda a trajetória. Então não tem como a gente desassociar finanças de emoções, porque como a gente age financeiramente, e aí trazendo isso para os negócios, né, para o empreendedorismo feminino, que a maior dificuldade, principalmente de quem está começando, é justamente essa organização financeira inicial. Sim. Qual é o dinheiro da minha empresa, qual é o meu dinheiro, e elas não têm, primeiro, essa consciência, não têm conhecimento para a divisão exata, e também é aquilo, tudo que entra, sai, você não vê a prosperidade, mas Sim. muitas vezes é aquilo que está no oculto, ponto cego do negócio, mas que na verdade é o problema daquela pessoa que está interferindo nos negócios, o problema daquela mulher, problemas emocionais. Então, a inteligência emocional, que foi algo que você citou várias vezes no livro, é justamente faz diferença no negócio, que dá resiliência para que você se mantenha constante, porque a gente vai passar por momentos difíceis. Mas é como a gente vai reagir que vai ditar o nosso fim. Exatamente. Eu tenho uma leitora que ela é da área jurista, né? E aí, quando ela leu o livro, ela disse, eu achei muito interessante a abordagem no teu capítulo, porque você fala de uma forma que eu consigo, as pessoas que leem vão conseguir aplicar em todas as esferas da vida, não só no campo do empreendedorismo. E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte, todo empreendedor, antes de ser um empreendedor, ele é uma pessoa. Então, não tenho como falar para o empreendedor sem entender, eu, inclusive, como profissional da área de desenvolvimento pessoal, não falar como para uma pessoa. Porque não é só os desafios de empreender que ela vai encontrar. Desafio de conciliar o trabalho com a vida pessoal, com a vida familiar, com a vida social, sabe? Então, se eu trago uma abordagem voltada apenas para o empreendedorismo, não, você tem que adquirir resiliência na área dos negócios. Empresarial. Não é só assim, porque se você não estiver bem dentro de casa, como a gente falou lá no episódio anterior, no episódio 1, vai interferir. Se você não tiver com problema com o filho ou com você mesma, vai dar ruim. E esse é o principal problema. Hoje eu vejo, mentoro várias mulheres e eu vejo que esse é o grande problema delas. Com homens eu não vejo essa dificuldade. Eles podem até ter problemas, é natural, vai acontecer em diversas áreas, em diversos momentos da nossa vida, mas quando chega na empresa, o homem tem esse foco maior, esse foco central. Mulher é um pouco mais difícil de porque o homem, ele é mais racional, mais né? racional, não é à toa que quando vai falar de negócios, inclusive de negócios onde envolve, né, um pouco da emoção, para falar de negócio para o homem é o seguinte, o quanto eu invisto, quanto eu tenho de retorno, e quanto vou ganhar em quanto tempo.
supor, se você chegar com um plano de negócios e for direto para esses pontos, você fecha na hora. Mas se você for contar uma história, não vai. Para uma mulher, não. Ela quer saber as entrelinhas daquele negócio para fazer sentido para ela. Ela precisa dar conexão. Isso, ela precisa se conectar com aquele negócio, precisa fazer sentido para ela. A emoção precisa fluir para que ela compre a ideia. O homem não. Ó, você vai investir X, você ganha Y em tanto tempo. Acabou. Onde é que eu assino? Ele é prático. Então, nós mulheres precisamos desenvolver essa habilidade de associar a emoção com o lado racional para construir negócios duradouros. E não só duradouros, mas sólidos. Porque, assim, a gente quando fala de construção de negócio, Jennifer, a gente precisa entender aqui. Eu vou começar esse processo de construção, vou enfrentar todos os desafios. O que diferencia não é o desafio, é como reage diante deles, mas trazer um negócio onde ele esteja em constante construção, mas com solidez. A gente falou sobre isso no episódio anterior, sobre faturamento e lucro. Todo mundo só foca no faturamento, mas esquece que o legal do game é o lucro. Se você estiver investindo R$1.000 para faturar 20, para faturar 200, bom, você está tendo aí uma margem de 20%. Está condizente com o teu mercado? Está condizente com o tipo de negócio? Está sendo o ROI, está sendo compatível com o investimento que está fazendo? Está fazendo sentido? Tá, beleza. Mas tem negócios que você investe 200 e que você fatura 1.000, 2.000. Isso é muito relativo. Mas tem aquele detalhe, para você faturar 1.000, 2.000, você passou tempos e tempos perdendo dinheiro antes, só investindo. Então, quando a gente vai trazer esse ponto, né, o faturou, o cara para quando faturar 1 milhão e ganhar meio milhão em cima desse, e ganhar 500 mil, né, meio milhão em cima disso, aliás, vocês entenderam agora. Hoje, no mundo digital, isso é possível. É possível, mas aí onde é que tá? Mas o cara, para poder ganhar 100% em cima daquilo ali, o cara ralou muito para chegar naquele nível de fatura, de ganho, de lucro. Exatamente porque, como você mesmo disse, né? É uma construção. É uma construção. E é o primeiro erro. E quando a gente fala de dinheiro, não tem, digo e repito, não tem como a gente desassociar, porque o emocional mexe muito. Mexe. No nosso primeiro encontro que aconteceu lá no Le Café das Mulheres que Lucram, e aí foi até a fala que foi uma das minhas mentoras da Dissalto, depois a gente destrincha um pouco sobre elas que Perfeito. Fizeram parte da minha história dentro do empreendedorismo feminino, é justamente isso, que a gente, pela falta do controle emocional, a gente quer conquistar sonhos antes do tempo. E ignora, inclusive, esses fatos financeiros mesmo. A gente tem que entender que nossa empresa é um investimento constante. Sim. Não vai parar. Então, quando à medida que vai entrando dinheiro, a gente vai retirando, já começa o descontrole por aí. Não, e interessante, já que a gente está falando do mulheres que lucram, aí é onde entra uma orientação que eu trago para você, empreendedora. De toda a sua margem de lucro inicial, para você principalmente está começando agora. Tá? Isso, inclusive, é uma estratégia que eu entrego para os meus mentorados. Não é para você gastar. É para você reinvestir. É fácil, não é? Não é fácil, é o que eu ia falar. Não é docinho, não. É como de rapadura é doce, mas não é mole, não. Ai, Anne, mas eu não consigo pegar todo o meu lucro e investir no negócio. Então, tira entre 30% e 40%. Define ali um prolabore mínimo, né? Porque, assim, dentro das minhas consultorias, das minhas mentorias, eu sempre oriento aos meus mentorandos a eles construir, tá certo? Uma planilha, certo? E para ter um fundo de reserva. Mas esse fundo de reserva não é do faturamento que ele tira, ele vai tirar do lucro. E definir, aquele fundo de reserva é para tal coisa, seja para investimento, em cursos ou equipamento, dependendo do teu segmento. Mas tem que ter um fundo de reserva para você fazer investimentos a médio e longo prazo. Tem aquele fundo de reserva para você fazer investimentos imediatos. Por exemplo, o pessoal da GS, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês umas novidades, gente. A GS está demais hoje, viu? Mas daqui a pouco eu falo. Precisa de reinvestir em produto. Então, a minha margem de lucro precisa eu deixar um percentual para fazer investimento, porque chega campanhas, chega períodos de festa, chega oportunidades, e aí, mas eu não tenho como fazer, não tenho como participar do evento da Jennifer porque eu não tenho dinheiro. Gente, isso é inadmissível. Como assim? Você é empresário, você é empreendedor e você não tem condições de fazer um investimento na sua autocapacitação. Investir no teu negócio, não faz sentido.
Então, trazendo para essa parte, né, do lucro em si, associado à gestão, é importante, Jennifer, a gente trazer também para as meninas essa orientação, porque quando a gente fala de lucro, né, a gente fala de lucro, mas também com o lucro de proporcionar investimento para trazer escala para o negócio. Exatamente, e até nos próprios termos elas têm dificuldades. Provavelmente a gente está falando tanto com quem já é empresário, empreendedora, mas com quem ainda está iniciando quem também. Tá iniciando, então é muito comum, quando eu vou fazer os atendimentos, perguntar, mas eu vendi, e elas não usam, é engraçado que elas não usam nem os termos. Eu vendi R$ 500 hoje, esse mês. Eu falo, você faturou R$ 500, mas o seu lucro não foi 500. Quanto foi o custo para você fabricar, o custo da sua hora? E elas não têm nem noção disso. Então, quando a gente já vai para essa parte de reserva, que eu vejo que é uma dificuldade maior. E dentro, quando a gente estuda justamente a economia comportamental, a gente vê que a maior dificuldade não é nem essa organização, é realmente o controle de gastos. O controle. E você trazendo também o ponto aí, no caso de custos, né? Porque tem o custo fixo e o custo variável, que a maioria, Jennifer, quando eu vou fazer o levantamento de briefing, eu olho assim, cara, ela não faz. Não faz não tem um norte, custo previsível, porque vamos supor, tem o custo previsto para quem vai agora começar a temporada de Black Friday. Aquela empreendedora que trabalha com produtos e que está com uma quantidade de produtos ali em estoque, ela não consegue avaliar o quanto ela investiu, o quanto ela vai ter que investir para poder botar essa Black para funcionar, né? Em mimos, em campanhas, sabe? Em parcerias que vai precisar fazer e vai ter que disponibilizar. Então, nada. Até o próprio custo da operação mesmo. Mas elas não fazem, elas não têm essa noção. E é um erro muito comum também para empreendedoras na época da Black Friday. Eu vou pontuar 2, que eu sou ousada. O primeiro é justamente não estudar o mercado, colocar valores aleatórios e tomar prejuízo. É muito comum você ver ou ficar comparando com o negócio da amiga. Justamente, tomar prejuízo nessa Black Friday, enquanto não deveria ser assim. A Black Friday seria uma oportunidade para você ganhar em escala. E não o contrário. E outro ponto também muito importante é vocês deixarem para fazer a promoção já na última semana. Todo mundo já gastou dinheiro, gente. Faça a antecipação da Black Friday, que é uma oportunidade única. Sem contar, Jennifer, que nós estamos falando de Aracaju, que coincidentemente cai na semana do pré-caju, né? Que todo mundo já gastou dinheiro, já comprou look, que não sei o quê. Aí, cara, você não preparou o seu cliente para chegar na semana do Black, ele tá ali com o dinheiro ou com o cartão para comprar teu produto. Exatamente. E aí, Jennifer, a gente, para poder pegar esse gancho, a gente agora vai trazer para a audiência um dos fatores pelos quais acontece tudo isso que a gente está falando, desses desafios, que é sobre dados, né? Eu vou trazer agora um pouco do panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. Maravilha. Inclusive, esse levantamento eu fiz, né? Esse dado eu fiz na busca do site do Sebrae, né? Que é uma referência hoje, né, de suporte ao empreendedorismo no geral aqui no Brasil. E um dos fatores que eu observo, né, e a gente já estava até conversando sobre isso nos bastidores, é o porquê que a maioria das empreendedoras tem tanto desafio, tem tanta dificuldade em conquistar de fato o seu espaço com o comportamento e a mentalidade de uma empreendedora. Primeiro porque às vezes você, como empreendedora, eu vou trazer agora dentro desses dados, você começou apenas com vendendo geladinho em casa. E aí você não tem aquela mentalidade e aquela visão e comportamento de empreendedora. Você acha que está fazendo aquilo ali só como um bico. Uma renda acaba extra. com isso, uma renda extra, acaba com isso. Você é um empreendedor, você está construindo a sua jornada empreendedora, como eu falo no livro, tá? Caminho do empreendedor. A gente fala sobre você começar a sua jornada. No episódio 1 eu falei sobre isso também. Trouxe algumas referências de pessoas que começou com negócios, né, ao olhar do mundo business, improváveis. Porque quem conhece a história de Rick Chester nunca imaginou que o cara ia estar fazendo. Se colocasse um do lado do outro, jamais imaginaria. Rick Chester, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino começou com sucata. Rick Chester começou vendendo água na praia. Então o povo vai dizer assim, não. Aí o cara hoje está onde? Hoje o cara é referência. O cara palestra em Harvard. O cara traz realmente o seu case real como inspiração para que outras pessoas comecem do improvável. E aí, gente, eu vou trazer um pouco para vocês desses dados, que é para você que está nos assistindo agora entender que nós, como brasileiros e brasileiras, nós temos um grande potencial de contribuir com a economia do país,
começando com pequenos negócios. Um dos dados é sobre o crescimento. Entre 2021 e 2022, nós tivemos um crescimento de 30%, ou seja, 10,3 milhões de mulheres estão à frente dos negócios. Aqui eu estou trazendo sobre o empreendedorismo feminino. Imagina só, crescer 30% num período pós-pandemia. Porque 21 ainda estava todo mundo isolado. Exatamente. No final de 21 para 22, só que começou, O boom, né? começamos a sair. Mas tivemos um crescimento, ou seja, 10,3 milhões de mulheres começaram a empreender, estavam à frente dos seus negócios aqui no Brasil. Em 2024, nós mulheres representamos 42% dos empregadores, de empreendedores, de trabalhadores por conta própria. Ou seja, 42% estavam iniciando, estavam ali atuando no mercado de maneira informal ou formal dentro do Brasil. E dentro do geral, nós temos aqui uma outra informação que nós, mulheres, é um importante motor de transformação da economia do país. E aí é onde entra alguns perfis e características. Jennifer, no teu olhar, trazendo agora como referência o seu público, qual é a faixa etária das mulheres, dos empreendedores que você atende? É muito engraçado, mano, porque hoje eu chego, toda mulher que me vê, que é a média, né, de idade do público, fala assim, você tem idade de ser minha filha. E as pessoas também têm essa ilusão de que você está, que inclusive é um ponto que ela julga como um empecilho para crescer, para empreender. E muitas já estão na faixa dos 40 passando. Pronto. Então, assim, nunca é tarde para começar. Então, é onde entra exatamente o dado aqui, ó. Empreendedores estão entre 35 e 44 anos. É a média da mulher, certo? Que começa a sua jornada empreendedora ou que já está empreendendo. Escolaridade é outra coisa que é muito importante. 56,3% delas já possui pós-graduação. Ou seja, a maioria de nós, mulheres, aqui investe em capacitação, investe em conhecimento. E, claro, elas atuam em diversos setores. Educação, marketing, bem-estar. Tem alguns percentuais aqui, mas aí para não ficar muito longo, tá? Mas, enfim, vai lá no site do Sebrae, dá aquela pesquisa para vocês entenderem. Aí vem uma outra informação. Nós somos o 7º maior mercado no mundo do empreendedorismo. Sendo que 51 milhões dos empreendedores hoje no Brasil, desses 52 milhões, Jennifer, 32 milhões são mulheres. Somos a maioria. Somos a maioria, tá? Aí vem 49% dessas mulheres são as chefes de família, certo? E 40% dessas empreendedoras iniciais, elas pretendem abrir entre 1 e 5 vagas dentro das suas organizações. Ou seja, aquela mulher que começa a fazer bolo em casa sozinha, que começa a escalar, ela pretende trazer alguém para trabalhar junto com ela. Porque a própria demanda exige, né? Entende? Então, essas mulheres, ela acaba abrindo oportunidade para outras mulheres também. E tem outro ponto. A mulher, diferente do homem, que ele pode sim focar, ele tem essa vantagem competitiva de focar exclusivamente no negócio. A mulher não, que é algo que inclusive pesa para elas. E Mulheres que Lucram foi um ambiente que a gente abriu para que ela se sinta acolhida e olhe, você não é a única que passa por isso, porque a mulher dificilmente ela consegue focar exclusivamente, principalmente quando tá começando no negócio. Tem filho, ela tem que cuidar do lar, Jennifer, você tem que um manter ponto. o matrimônio. E quando é a mãe atípica, como eu encontro muitas, aqui eu atendo muitas, que tem que conciliar esse desafio, né, de se colocar dentro do mercado, porque eu estou participando de um programa de mentorias, né, eu estou como mentora desse programa, e um dos dados que eles me apresentaram é que 73%, se eu não estiver enganado, do público, né, que eles atendem nessa plataforma, são de mulheres negras, mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, mulheres que, ao olhar da sociedade, quase não têm oportunidades. E aí eu vejo assim, cara, olha só para essa mulher o desafio que ela enfrenta, já ter que lidar com esse status quo da sociedade, com toda essa pressão. E aí foi onde entra essa outra informação que eu tive aqui também.
82% dessas empreendedoras, ela inicia sua jornada por necessidade. E nós falamos sobre isso no episódio anterior. Exatamente. Entendeu? E assim, iniciar pelos motivos errados. O que não tem Não, nenhum problema. não tem nenhum problema. Ser realmente, porque muitos empreendimentos Não tem, que dão certo. e que dão certo, começam justamente pela oportunidade. Não, preciso de uma renda extra, surgiu essa oportunidade aqui, eu vou seguir para ganhar dinheiro. Mas acaba que, se com propósito, ele chega algum momento para você. E o empreendedorismo é esse meio de você realmente viver a sua história e ajudar pessoas dentro dessa jornada. Aí, eu, inclusive, essa semana estava conversando com a Laura, a gente falando sobre agricultura familiar. Eu falando, né, sobre justamente essa temática, estamos no mês mundial do empreendedorismo feminino, e a gente falando que como a mulher ainda, por mais que tenha impacto direto na economia, ela não é reconhecida e não se enxerga nesse local. Aí na agricultura familiar, que foi o assunto em questão que nós estávamos debatendo, a Laura trouxe esse ponto e assim, minha mente explodiu depois dessa informação. Porque o que foi que ela me disse? Que dentro do campo, na agricultura familiar, geralmente naquele quintal, aquele espaço pequeno, mas que acaba assim gerando sendo uma algo renda. produtivo e gerando Justamente. renda. Só que o que foi o ponto que ela me trouxe? Que o homem vai, ele planta, ele extrai a matéria-prima, mas vamos supor, o quilo daquela laranja, o quilo a penca de banana é um valor. Quem transforma e permite com que aquilo se torne mais valioso é a mulher. Então, ele chega lá com 1 quilo de laranja, mas ela faz um suco que vai valer 3, 4, 5 vezes mais. Faz uma geleia. Justamente, a banana, um doce de banana que vale 3 transformação eleva o valor do produto. Justamente. E é esse papel, majoritariamente, que faz a mulher, mas ela não se reconhece nesse local. Pronto. E é aí onde entram, sabe? Elas entender que empreender vai fazer essa diferença no mundo justamente por esse olhar. Lembra que a gente conversou sobre sobre o poder da mulher transformar? No primeiro episódio. Sua abertura, né? A gente falou sobre isso, o poder da mulher transformar. Então, o homem, ele produz a matéria-prima, mas a mulher pega aquela matéria-prima, transforma num bolo, num doce. Transforma em algo de valor. Ele vai ali, como diz, cria o gado e o gado dá o leite, aí ela que produz o queijo, a manteiga, a coalhada, o doce de leite. Cara, então assim, é sobre realmente nós mulheres ter o elemento e entender o poder que nós temos em mãos e realmente transformar tudo aquilo a nosso favor, gerando lucro, gerando, como diz, liberdade financeira, liberdade geográfica. E liberdade emocional. Liberdade emocional, porque a partir do momento que ela entende que o talento dela é valorizado, o primeiro valor que precisa dar, ela mesma. Reconhecer o próprio talento que ela tem, reconhecer a própria habilidade. Que nós estávamos falando aqui no Bastidores, né, Anne? Isso. Que as mulheres, muitas delas, nem se reconhecem como empreendedoras empresárias. Fala um pouco sobre isso, Jennifer. A gente falando aqui no Bastidor, foi essa reflexão que muitas vezes passa despercebido. Então, hoje eu atendo mulheres que faturam 10, 15, 20 mil, Anne. Se eu perguntar, eu falo, você é empreendedor, você é empresária? Não, eu trabalho com. E acho que é um erro. A medida como você se vê também reflete no próprio valor do que você faz. Então, muitas delas, algumas eu atendo que são da área da beleza. Eu pergunto o que é que você faz. Ela já com equipe, com salão, com funcionário para pagar, boleto para pagar da empresa, que não é dela, é boleto da empresa. E aí eu pergunto, mas você faz o quê? O que é que você é? Você é empresária? Não, eu sou cabeleireira. Eu falei, não, você não é cabeleireira, você é empresária da área da beleza. Então, vocês entenderem que vocês podem se executar o operacional. Faz parte. Sim, principalmente desse segmento, né? E também é uma visão errada que se tem de que quando você consegue determinado patamar a nível empresarial, você tem que sair 100% do operacional. E isso não é verdade. E a gente já falou sobre isso nos episódios anteriores. O sair do operacional tem que ser necessário pela questão estratégica. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de estar ali. E aí, uma referência que, apesar de ser muito criticada, é uma referência para todas nós, é a Natália Beauty. Ela ainda está sim no operacional. A diferença é que a hora dela vale muito mais.
Então, as pessoas também têm algo comum de se confundir, Não, né, não é à Anne? toa que em todos os workshops que ela faz pelo Brasil, é ela quem está no palco, vendendo o produto dela, vendendo as técnicas E ela dela. quem atende também. E ela é quem atende. Justamente. E ela é quem atende, Então, assim, perfeito. as pessoas e as mulheres, melhor dizendo, têm essa dificuldade de se reconhecer nesse local. E por que, se nós somos a maioria, se o poder está nas nossas mãos? Aí é uma reflexão para todas nós. Para todas nós. Porque pra é todas algo que nós. precisa ser reafirmado dia após dia. E hoje a gente já tem referências, mas que, infelizmente, por muitos anos ficamos a par, né? Aí é onde entra exatamente o último dado que eu vou estar trazendo nesse panorama, que 50% das mulheres donas de negócio, 28% elas estão exatamente nesses setores de serviço, né? E aí é onde você trouxe o serviço da área da beleza, mas tem a área da alimentação, tem a área do comércio, enfim. Se aplica a todas as Se áreas. aplica em todas as áreas. Então, a mulher ela tem sido referência, né, dentro do empreendedorismo de diversos setores e falta realmente a gente trazer para essa virada de chave que, independente do porte do negócio delas, elas são empreendedoras e elas têm a oportunidade, a possibilidade de ser grandes. Eu trago muito essa frase, né? Tudo que é grande começa pequeno. Então, você está começando pequeno hoje, com uma cadeira, com um kit só de produto, você quer dar área da beleza, por exemplo, não tem problema. Mas o seu foco precisa você construir uma mentalidade em você para que no futuro você venha ter um grande salão, uma grande equipe, trabalhar com grandes marcas, você ser uma referência, inclusive trazer dentro de toda aquela construção de marca, que é o que a gente vai estar falando no episódio 4, né? O como essa mulher ela quer ser vista ali no mercado, qual é a mensagem que ela quer deixar, o que ela quer entregar para a sociedade através do serviço dela. E a diferença, como a gente também já pontuou, é a gestão aplicada nos negócios. A gestão. E é isso que vai trazer o resultado. Porque eu costumo dizer, se você tem um CNPJ, apesar de muitas serem informais, mas se você já abre nem que seja um mês, se você tem um CNPJ, você já é empresária. E falando sobre MEI, sobre abrir CNPJ sem pesar, deixa eu lembrar você aqui que você ainda que não assinou o canal. Como é que você está tendo aqui a oportunidade de ter um papo como esse? Não assinou o canal ainda, colega? Vai lá, assina o canal. Ativa as notificações, deixa lá o seu like. E segue nós nas redes sociais, tá? Nos segue. Segue a Nicoto Oficial, segue a Jennifer Gate com 2 N's e 2 T's. Certo? E o CoutoCast. Vai, siga lá, siga lá. E também quero lembrar para vocês, aproveitando, falando aqui pra gente já entrar também para a parte de perguntas dessa temática. Eu quero apresentar para vocês, claro, antes agradecer a GS Distribuidora, né, que apoia e patrocina o nosso programa, a Arte da Fé, e o Arte Modular, que está sempre conosco aqui, mas deixa eu revelar algo para vocês. A GS Distribuidora nos trouxe alguns mimos, alguns recebidos para apresentar para você, inclusive para você que é empreendedora do segmento de beleza, bem-estar, venda direta e que quer aí aumentar o seu portfólio de produtos, que quer aumentar o seu faturamento nesse final de ano, kits de Natal, cada um mais maravilhoso que o outro, tá? Jennifer, você agora vai me ajudar aqui, mulher. Você, como nossa convidada, vai nos dar o seu feedback. Um desses kits é esse kit masculino, tá? Ele contém a fragrância, tá? 100 ml, e um body spray, também com a mesma fragrância. Olha só que maravilha de fragrância. Gente, aqui nos bastidores, eu já, né, Anne? Já começamos tudo, já apaixonada. gastamos tudo. Já testamos tudo. Gente, o cheiro é Não. lindo, cheiroso Eu e fiquei com preço assim maravilhoso. Eu fiquei encantada foi com as embalagens, porque assim, uma das coisas que a gente se preocupa, sacola e não sei o quê. Cara, já tá entregando pronto. E, gente, presentes a partir de R$ 79,90. Se eu fosse você, eu não perdia. Olha isso aqui também. Eu fiquei encantada com isso aqui. Principalmente para nós mulheres que viajam, agora tem, né? Tem um limite, a gente não pode mais ultrapassar 100 ml. Sabonete, hidratante. E olha o cheiro. Sou suspeita a falar, gente, que eu sou apaixonada. Não, olha esse cheiro. Fiquei encantada. Eu fiquei encantada. É um melhor e mais cheiroso que o outro. Eu digo, não, peraí, é sério isso? Eu digo, nem queria, não sei nem como é que vai ser para eu poder consumir todos. Agora, eu acho que assim, o meu xodó, que por sinal eu tô usando perfume hoje, gente, foi esse aqui.
Jennifer, não sei se você gosta de esmalte vermelho, aquele vermelho, para dizer assim, Sou apaixonada. poderosa. Primeiro a caixa, né? Eu brinco dizendo que uma mulher sem um batom vermelho é só uma menina. Não é à toa que hoje eu vi com a marca do CoutoCast, né, gente? Que também foi um outro mimo que a gente recebeu. Olha pra isso, eu fiquei encantada com esse esmalte. Maravilhoso. Eu quase fui na manicure pra tirar, só pra colocar, mas aí não deu E tempo. vocês não têm noção. E daí da câmera eles estão vendo com toda certeza, mas presencialmente. É outro outra. naipe. A GS tá arrasando. E claro, pra quem tem aquele maridão, aquele namorado, mas que gosta de algo mais, sabe? Mais tchan. Jennifer, me traz esse outro kit aí. Me traz esse outro kit aí. Não tem noção. A Jennifer não testou aqui ao vivo com vocês o perfume, porque ela já testou nos bastidores, viu, meninos e meninas? Olha esse. Já testei tudo, gente. Olha isso. Maravilhoso. Agora pega a fragrância ali. Digno de pentear. Ele é um Gente, parfum, tá, gente? Todos os dois aqui são parfums. Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei. Pra quem gosta daquele perfume bem. o perfume chega antes de você. Vocês Chega não antes estão de vocês. entendendo. Vocês não tão, exatamente, vocês não estão entendendo. É Maravilhoso. perfeito. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei maravilhada. E claro, né? Eles tiveram aqui também. E tem para todos os gostos, Tem né, para todos Anne? os gostos e bolsos. Olha para isso. A linha Soul brasileira que eles lançaram o mês passado, uma linha de body splash, já comecei a testar. Uma fixação maravilhosa por ser uma splash, tá? Anne, qual é a diferença de um parfum, de um Adele para um splash? Eu vou dar uma aula para vocês sobre isso num outro momento. Não se preocupe não que a gente vai falar sobre esse papo, principalmente para você empreendedora que quer entrar no segmento. Mas enfim, testado e aprovado. Agora, mais uma vez, eu vou dar continuidade no teste, mas com o hidratante para trazer para vocês um feedback sobre a potencialização da fixação do produto. Que esse é um segredo. Não é à toa que a maioria dos kits agora estão vindo ou hidratante Junto, ou óleo, justamente para trazer essa mais parte da fixação. durabilidade. Então, assim, gente, a GS está aqui com muitos mimos para vocês. Você que quer empreender, você que quer consumir, esse aqui também é de bolsa. A Jennifer fica encantada com ele, meu Maravilhoso. Deus do céu, isso é maravilhoso. Aí no kit veio com esse batom, veio com essa máscara de cílios. Eu digo, meu Deus, eu quero tudo. Já vem o kit completo. Já vem tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Mas enfim, já sabe, você que quer empreender com a marca, entre em contato com o número que tá aí, chama o pessoal da GS, eles vão lhe dar aquela aula, aquela orientação de como você começar. Mas se você não quer empreender, mas quer consumir os produtos, entre em contato com eles lá também, que eles vão dar aquele suporte. Agora vamos nós, porque tem muito trabalho ainda pela frente, galera. Jennifer, a gente já trouxe um pouco de informações, né, dos dados, né, do panorama de como nós, mulheres aqui no Brasil, somos realmente uma potência que pode se gerar um impacto na economia, um impacto social, trazendo para essas mulheres não só a mudança, né, da realidade financeira delas, mas mudança de mentalidade, de comportamento, De ambiente. sabe, de ambientes, fazendo com que elas reconheçam que elas conseguem sim transformar a realidade delas e ajudar outras mulheres na transformação num todo. E aí, onde a gente agora vai trazer um pouco mais sobre o Mulheres que Lucram, algumas perguntas. Uma dessas perguntas é: por que muitas mulheres ainda têm medo de falar sobre lucro? A gente deu um contextozinho mais, né? Mas vamos esticar esse papo. É muito comum quando a gente fala de lucro e muitas pessoas têm a percepção errada. Acha que ganhar dinheiro é errado, que se você tem muito é por meios ilícitos. Mas, na verdade, elas não têm noção que ali é uma realidade próxima. E por isso a importância de ter referência e ser referência. Hoje, eu estou me posicionando cada vez mais para mostrar. Eu não vim de uma família rica, apesar de eu profetizar que uma família rica virá de mim. Mas porque eu sempre faço questão de me posicionar e me comportar diferente dentro do ambiente de onde eu vim. Desculpe interrompê-la, mas deixa então agora lhe ajudar numa remodelação desse seu termo. Já eu digo o seguinte: eu sempre fui rica, só estava quebrada. Faz todo sentido. Estava quebrada, não estou mais, mas eu sempre fui E tudo é um rica. processo, né? Tudo é um A gente- processo. eu costumo dizer que o que Deus preparou para nossa vida já está à Diga, disposição. mulher, nós somos filha do rei. Esperando a gente chegar lá. Nós somos filha do rei, então eu sou rica, cada um. Então, as mulheres, elas ainda têm
essa visão, esse preconceito relacionado ao dinheiro. Então, a importância de você se posicionar para mostrar para aquela menina. Às vezes, Jennifer, não é nem preconceito, é crença limitante. Crença Crença limitante. sabotadora com relação ao dinheiro. Tem um livro que eu li, eu não me recordo agora, que fala sobre isso, né? A nossa relação, acho que foi no dinheiro emocional mesmo, do Tiago. Que eu estava lendo em conjunto 2 livros, né? Inclusive tem o do Robert Kiyosaki, né? O Pai Rico e Pai Pobre. E eu estava lendo junto, e assim, a nossa relação com o dinheiro, positivo ou negativo, está muito também atrelada à crença de merecimento. Sabe? A crença de merecimento, aquele padrão de, como é que a gente chama? De honrar os nossos ancestrais. Não, porque eles não foram ricos, aí ficar preso naquilo ali, com medo de prosperar, com medo de sair daquela bolha. Sabe? Como você falou, eu não vim de família rica, mas uma família rica virar de mim. Então, mas tem pessoas que querem ficar preso, sabe? Aquela crença, aquela coisa de... não é bem crença, eu vou me lembrar o termo, até o término do programa, que as pessoas criam aquela resistência de dar mais um passo de coragem, um passo de ousadia mesmo. Mas assim, cara, porque também, além das crenças, tem também a questão de escassez. Porque quanto mais se investe, né, a gente tem essa falsa impressão de que a gente precisa ter o retorno rápido. Então, se não tem, em testes eu tô gastando. E principalmente dentro do mundo do empreendedorismo, como a gente já citou, não tem estabilidade. A estabilidade definitivamente não existe. Aí é risco. Tem que ter muita coragem para arriscar. Então, as pessoas ainda têm esse apego ao dinheiro. Então, se não vê o dinheiro entrando propriamente dito, se não, no lucro, como a gente fala, né, o lucro líquido, então eles acham que ali só está entrando, não está prosperando. E não, você tem que mudar a sua visão para saber qual momento que eu vou investir e qual momento eu vou poder usufruir desse investimento. Então, também pega muitas pessoas, muitos empreendedores e empreendedoras. E trazendo ainda um pouco sobre esse medo de falar, né, sobre lucro, eu vejo que também muitos empreendedores, muitas empreendedoras, eles têm aquela resistência de falar do lucro pelo medo da concorrência, do que a concorrência vai fechar, porque fica comparando, sabe? Mas o seu produto sempre cria aquela... Porque, na verdade, o que eu observo? Na maioria das vezes são crenças e são uma mentalidade engessada para essas questões, sabe? Cria aquela resistência, porque não existe aquele parâmetro, aquela barreira que impede dele pensar mais a longo prazo, ou pensar em ter uma visão macro. Pronto, a palavra é essa. Tem uma visão macro. Eu percebo muito que o que bloqueia aquela questão da prosperidade voltado para os negócios e finanças, é aquela mentalidade ainda engessada de que, porque se eu pensar assim, eu vou estar infringindo os meus valores, ou vão pensar que tudo tá relacionado a dinheiro. E não é, cara, não é sobre você corromper a sua essência, é você entender que o teu negócio, ele precisa prosperar, ele precisa faturar. Porque, na verdade, Anne, o dinheiro é uma falsa ideologia, mas o dinheiro não corrompe ninguém. Não. Ele só amplia o que você já é. Só evidencia que você... Eu também trago muito isso, Jennifer. É isso que eu defendo e é isso que eu vejo na prática. É notável quando a pessoa que tem princípio, tem valores, ganha bem, a primeira coisa que ela faz, se ela tem inteligência financeira, é reinvestir aquele dinheiro, mas também ajudar outras pessoas e ajudar a si. Né, a crescer cada vez mais, porque ele já entendeu que dali ele vai ganhar mais também. E tem pessoas que, infelizmente, a gente vive num mundo com ambos. Tem pessoas que nem têm dinheiro direito, só porque acha que tem, já passando por cima de todo mundo. Só porque acha que tem. Mas, na verdade, o dinheiro só tá ali amplificando o que ela já é. Ela realmente é. E aí é onde entra, Jennifer, como é que a gente consegue agora alinhar o propósito e a rentabilidade de uma forma sustentável? Quando a gente fala de propósito, a gente está falando realmente daquilo que nos move. Quando a gente fala aí segue lógicas distintas, mas que no final se unem. Porque eu não sei se você já ouviu essa frase, que é a seguinte, que inclusive eu amo, que é: se você quer comprar sem ver o preço, trabalhe sem ver a hora. Então, é algo que diferencia o resultado de muitos empreendedores. Você pode até ver, principalmente muitos meios também, muitas pessoas que estão começando, aí também a gente já acaba levando para outra temática que depois a gente vai destrinchar aqui para vocês, mas que achar que ganhar dinheiro
trata-se de trabalhar muito quando não é verdade, né? Mas o propósito, principalmente no início, ele vai estar ligado a isso, porque é o que vai te dar força e motivação. Porque mesmo ganhando pouco, você acaba tendo um valor de entrada, E um o senso de faturamento e realização lucro, também. porque vai refletir, não tem como. Porque o dinheiro é o resultado palpável, expresso. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele é consequência do seu trabalho. Não deve ser o foco. Não deve ser o foco. Você vai sempre dar o seu melhor, né? E aí, Anne, mas entra o aí vocês estão se propósito. contradizendo porque vocês estão falando de lucro, vocês estão falando de gestão para poder prosperar. Calma. Coloque amor nas minhas palavras agora. Eu não estou dizendo para vocês que o dinheiro é errado, não é errado você trabalhar para você obter renda. O que eu quero trazer para vocês é que você pode dar o seu melhor, você pode investir tempo em se capacitar, investir tempo para construir o seu negócio, mas o foco precisa realmente, o teu propósito, atrelado ao seu serviço, à sua entrega, ao impacto da transformação que você quer trazer para a vida das pessoas. O dinheiro, ele vai vir como consequência de tudo isso. Vai ser o resultado. É o né? resultado. Exatamente. E aí é algo que diferencia muito de quem prospera e de quem não prospera. Porque geralmente quem faz visando lucro, o que não tem nada de errado, mas aí vai ter Só consequências. ganha dinheiro, né? A frase. Tem pessoas que são tão pobres que só têm Você dinheiro. só tem dinheiro. E ele vai ter ali a realização financeira, mas muitas das vezes não vai poder usufruir. E geralmente, quando a gente vai estudar tanto o modelo de negócio dessas pessoas, como realmente a própria vida prática, você vai ver que geralmente tudo que entra sai também. Então não considero uma prática inteligente, não. Ó, tudo que entra sai. Cuidado, viu? Cuidado, porque é aquela questão também. Se tá saindo, não tá entrando, vai ficar o rombo. Presta Por atenção. mais Voltando lá para propósito que aquela se parte, tenha. voltando lá para aquele papinho da gestão do primeiro episódio, viu? Cuidado com isso. Jennifer, quais hábitos financeiros são indispensáveis para para ter a prosperidade, né? Para poder realmente mostrar que tá, não é mostrar, mas o que evidencia, pronto, que evidencia, a palavra é essa. Quais hábitos, certo? Financeiros que são indispensáveis e que traz realmente essa evidência da prosperidade. Tem um que é até, eu brinco que é cultural. Todo mundo cresceu ouvindo isso, que é gaste menos do que você ganha. É o mínimo que pode se fazer, porque O básico, né? é nessa margem que a gente vai poder investir, que a gente vai poder ter o dinheiro para fazer novos investimentos também, que é aquele capital de giro, né, com Sim, palavras sim. técnicas, e também aquela reserva de emergência, principalmente para o empreendedor. E aí o problema de muitos, quando não se tem esse princípio básico, que é viver apagando incêndio, porque não consegue manter, não se tem primeiro essa estabilidade, e ele tem, os boletos são de certeza que vai se ter. Então, quando a gente fala de finanças, acaba tendo um impacto em uma das principais áreas é a emocional, porque você fica concentrada em resolver aquele problema financeiro, porque acaba afetando várias áreas. Sim, sim. Né? O seu conforto, o conforto da sua família, então não tem como. O principal problema da dívida, os juros é o de menos, eu costumo dizer. O maior problema é a paz que se tira. É a paz que se tira. E se você sentar com o endividado, você vai ver as O cara não consequências. dorme, o cara não come, o cara tá sempre Não vive no automático. E exatamente. Então, assim, esse é um princípio básico que deveria ser o de todo mundo. Inclusive, foi um erro que eu já cometi. Depois eu vou vir, espero o convite para falar só sobre Mas isso. eu vou dizer uma coisa pra você, Jennifer. Vai servir de consolo. Você não é a única. Não sou, gente. Nós não somos os únicos. Você que está nos assistindo, você que não é empreendedor, mas que vai decidir empreender. Enfim, todo mundo comete esse Já erro. passou. E dentro da PNL a gente fala muito sobre isso. Não existe erros e não existe erro nem resultado. Erros ou acertos. O que existe são resultados e aprendizados. Exatamente. E eu trago para mim, Jennifer, dentro dessa filosofia que o aprendizado ainda se torna melhor do que o resultado. Porque a partir do aprendizado é que eu elimino ou até minimizo mais da metade de todos os erros e consigo ajudar outras pessoas a também os Exatamente. caminhos para que ele não cometa os erros que eu cometi. Você não só deixa de praticar, Como já eu sabe ajudo para onde ir, como entendeu? você Então, ajuda outras os pessoas. aprendizados eu acredito que se torna muito mais valioso do que os resultados, porque a partir dos aprendizados eu consigo obter resultados, não cometer os mesmos erros, ajudar outras pessoas a não caminhar pelos caminhos que eu caminhei e automaticamente ela chega mais rápido aonde eu cheguei. Exatamente. E seguindo nesse mesmo raciocínio, aí já
já vai para outro, que também é uma dificuldade da maioria dos empreendedores, é fazer essa divisão. Tanto pela parte contábil, né? Que a gente fala Sim, sim. pela própria receita, que exige toda a organização, mas também porque o que acontece? Muitas vezes nós somos os próprios ladrões das nossas empresas. Então, essa divisão também vai fazer impacto direto. Você falou, olha, antes de você falar sobre isso, eu estava pensando exatamente nisso. Quando aquele empreendedor que começa o seu negócio, aí o primeiro mês, segundo mês, começa a estourar, é a primeira coisa que ele começou a ganhar dinheiro, ele já quer gastar, sabe? Ele não pensa que tem que aquele crescimento é um indicador de que, ó, comece a investir, porque você quanto mais você investir, quanto mais você produzir, Você vai crescer. mais você vai crescer. Não, a primeira coisa que ele inventa, nada contra, tá, pessoal? Mas vai lá e compra logo um iPhone, porque agora ele tem que mostrar que tá ganhando dinheiro. Exatamente. Começa a mudar o seu padrão de vida, porque ele precisa mostrar que tá ganhando dinheiro. Aí tá roubando, como você falou, é o ladrão do próprio negócio. Você mesmo. Ninguém precisa roubar, é você mesmo que faz Exatamente, isso. ninguém precisa. Você mesmo tá quebrando seu negócio. E tudo isso está relacionado ao quê? A padrões de comportamentos que está relacionado às emoções. Não tem como Porque fugir. você quer mostrar que está crescendo. Então, isso é uma ferida emocional que você precisa tratar para que você comece a entender que vai chegar a hora de você comprar seu carrão, vai chegar a hora de você chegar no restaurante e olhar para o menu, não pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo. Vai chegar. O que vai diferenciar é como você vai resistir e enfrentar os desafios desses processos até você chegar nesse estágio. E, claro, como você vai lidar exatamente quando esse momento chegar. Porque tem pessoas que, como eu falei, mal começou, nem tem ainda, mas já se vislumbra, sabe? E se perde no caminho, cara. Exatamente. E aí onde entra a questão do propósito. E só para finalizar esses pontos principais, e não poderia deixar de falar sobre investir em inteligência emocional. Ou ia até trazer outros exemplos técnicos, mas não tem como a gente fugir desse disso. campo emocional. Eu passei por essa experiência, eu fiquei em um nível de endividamento muito grande, mas porque eu estourei todos os meus cartões, Anne, para me preencher. Não, depois eu falei, não faz nem sentido, mas porque eu queria a validação das pessoas. Exato. Gente, eu estourei um cartão não fiz nenhum curso desse. Foi um aprendizado assim que ficou pra vida. Não fiz nenhum curso desse cartão, Anny. Mas eu estourei meu cartão com cursos, porque eu queria provar que eu era mais inteligente, que eu sabia tudo. E porque a gente acha que é só com coisas materiais, e não. Quantos tem muita por cento coisa. do que você investe nesses cursos, você aplicou no seu negócio? E é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Então, investir em inteligência emocional foi o que também mudou a minha vida. Perfeito. Mudou a minha vida. Que hoje eu invisto com inteligência visando o resultado. Que é isso também que muitas pessoas não fazem. É. Elas fazem investimentos aleatórios. Mas hoje eu invisto visando resultados. E não para ser aceita, isso. não para preencher É um vazio. a primeira pergunta que você precisa fazer quando for fazer esse tipo de investimento. Quanto de ROI esse investimento vai me trazer? Ou quanto eu quero, ou quanto eu preciso que esse curso, ou esse produto, ou esse serviço. Quanto de ROI? O que é ROI, Anne? Retorno sobre investimento, tá? Quanto vai me trazer de retorno? Ah, vai me trazer 10% inicialmente, mas a médio e longo prazo vai aumentando. Então, investe. Mas não adianta você consumir conteúdo, você investir e não aplicar para poder fazer o teu negócio crescer, ou até mesmo para você mesmo crescer, se transformar como pessoa. E já dando spoiler do Mulheres que Lucram, que vai acontecer no dia 29, né? De lá no Hotel Vidam. Eu vou até com meu batomzão vermelho de novo. Bem lindo, ó. O planejamento estratégico é com base nessas metas financeiras. O que você quer, quanto você quer faturar, quanto você quer lucrar. E quanto tempo. Em quanto tempo, que é com base nisso você vai definir os passos mensais, anuais do seu negócio. Exato. Curto, médio e longo prazo. Aí vamos falar um pouquinho, Jennifer, sobre crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Como lidar, Jennifer, ao seu olhar, com essas crenças limitantes sobre o dinheiro? Primeiro, você ter o reconhecimento de quem você é e de onde você veio, porque não tem como desassociar a nossa história, porque o que eu vivi lá atrás, eu costumo dizer, que é até uma frase, né, de Jung, que ele fala que a infância é o solo onde a gente caminha toda a vida. Perfeito. Então, muitas coisas que a gente viveu no nosso passado está refletindo no nosso consumo hoje. Hoje a Jennifer, adulta, reflete muitos comportamentos, não só no âmbito financeiro, mas nele principalmente da criança que Jennifer foi. Então, essa fase, essas crenças e cada fase da sua vida reflete, na verdade, essas feridas emocionais que se tem.
Por isso que toda hora a gente tá enfatizando essa parte emocional, porque é o ponto cego, invisível, que a gente não observa. E o pior, a gente, nesse quesito, a gente não erra nos grandes. Quem tem essas feridas, ele não vai comprar ali um carro, porque... Não, gente. É nos gastos invisíveis que a gente chama, que é aqueles gastos diários que você não registra. Jennifer, é uma parcelinha de R$ 20. Aí você faz, dentro de uma semana, 5 compras, que cada parcela é R$ 20. Só em uma semana você já comprometeu R$ 100 do seu orçamento. Em coisa que você não vai usar. Exatamente. Então, assim, são nas pequenas. A gente não tropeça nas grandes, são nas pequenas. As grandes, geralmente, a gente desvia. Nas pequenas, não. Mas que esses consumos mínimos estão totalmente ligados justamente com essas crenças. Perfeito. Crença da falta, a questão do merecimento também. Eu até brinco e falo assim, o meu problema é que eu acho que eu tenho o merecimento acima da média, que eu mereço tudo. Aí meus amigos Você me lembrou das minhas irmãs agora. dão muita risada. Você lembra das minhas irmãs. A gente quando sai, não, mas hoje eu vou porque eu mereço. Aí, roda e vira, eu vejo uns memes, eu mando pra elas rachando de rir. Daqui a pouco só vejo as duas lá descabeladas, porque nessa brincadeira de eu mereço, tá lá, comprometeu 10% do orçamento dela só nessa brincadeirinha do eu mereço. E não tá errado você se auto-presentear, de você reconhecer que você merece. A questão é a consciência do que realmente faz sentido para aquela situação, né? Se realmente está atrelado ao seu planejamento orçamentário, se é realmente, se esse consumo só é para curar, para tapar os buracos emocionais, ou se realmente é algo que é necessário mesmo, que está um pouco fora do orçamento. Não, eu vou investir aqui porque, por mais que nesse momento não esteja tão alinhado com o meu orçamento, mas é o que vai me trazer um retorno, uma capacitação, enfim, não está errado você trazer para você, não, eu mereço. Usufruir, né? Não está errado. A questão é o porquê. E as formas, porque a gente acha que precisa ser algo muito elaborado, muito... E não! Então, é onde também entra, né, a criatividade de você inovar com coisas simples. Talvez você, se a gente for sair daqui, a gente for em um restaurante, tomar um suco, um drink, seja o que for, vai ser um valor naturalmente, porque ali tem-se os custos do espaço, do atendimento, da matéria-prima, mas se a gente for fazer o mesmo drink em casa, desfrutando da mesma companhia e às vezes em um lugar seguro, confortável, que não precisa de deslocamento, a gente vai estar se divertindo, vai estar praticando merecimento, mas de forma mais barata. De forma mais barata e quem sabe até mais acolhedora, porque eu vejo, dependendo do ambiente, tem aquela situação do ambiente externo, barulho, conversa paralela, e você não consegue aproveitar, tem aquele tempo de qualidade. Exatamente. O tempo de qualidade é uma coisa que eu defendo muito, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo. Se é uma hora com qualidade, sabe? Realmente vivendo aquele momento presente. Eu só tenho 10 minutos, só tenho 20 minutos, pronto. É com presença. Esteja aqui. É algo que hoje, e é natural, principalmente para nós mulheres, a gente também eu vejo muito isso. Quando a gente faz esses encontros, eu vejo muito a inquietude delas. Porque eu tenho que pegar meu filho, ou então porque eu tenho que fazer a comida da semana e fazer algo com meu marido. Elas não conseguem aproveitar. Então, às vezes, até elas conseguem fazer esse investimento, mas não conseguem usufruir. Você me lembrou de um episódio, de uma situação que eu vivi, num evento que eu participei com do Ítalo Massal. E uma das dinâmicas, eu participei de uma dinâmica com algumas meninas e teve algo que foi falado que 2 delas se desmontou em lágrimas. E aí, pós o almoço, a gente conversando, comecei a conversar com algumas delas, e aí uma delas me disse assim, que estava muito preocupada, que inclusive ele falava muito sobre o sair do operacional e ficar no estratégico, tal. Na parte da manhã ele falou muito sobre isso. E aí foi quando ela confidenciou que pela manhã ela não conseguiu aproveitar nada do curso, porque estava o tempo todo no celular atendendo cliente. Porque ela estava no operacional. E ela viu que aquilo estava sendo realmente o calcanhar de Aquiles do negócio dela. Outro ponto também que eu me lembro desse evento foi quando falou de filhos. Eu vi muitas mães sofrendo ali por dizer assim, caraca, eu tô aqui e não tô aqui, e ao mesmo tempo, quando eu tô no trabalho, eu chego em casa, ao invés de eu largar tudo e ficar ali para ter esse momento com os meus filhos, por menor que seja, eu tá presente. Quando eu tô ministrando cursos e palestras, que eu observo muito aquelas mulheres que estão dispersas no celular, estão tudo aqui, eu trago uma forma de chamar a atenção delas sem constrangê-las.
Principalmente quando tá em conversa paralela. Eu simplesmente falo, só você tá conversando. Aí começa a olhar um pro lado, outro pro outro. Aí não vê ninguém conversando. Aí ela percebe que é com ela mesma, vai lá e para. E trazendo esse ponto, né, da inquietação, né, eu trago essa justamente para trazer, cara, volta para cá, é o teu momento. Exatamente, e isso é o que eu levo hoje comigo. Se eu estou aqui, estou nesse podcast, eu estou aqui. O que eu tiver para resolver, eu resolvo depois. Eu vou aproveitar esse momento, que aqui é uma troca, Anne. Sim, com então, certeza. Assim, você aprende comigo, eu aprendo com você e nós aprendemos todos juntos, mas eu estou aqui. Perfeito. Aí é onde entra, então, a quinta pergunta. Quais são as melhores práticas de gestão para aumentar o lucro com equilíbrio? Primeiro ponto, você ter justamente esses focos. Porque você também trouxe esse ponto, que é muito comum. E hoje com o digital, você está em casa, mas está trabalhando. Você está na empresa, mas ainda está atendendo demanda de casa do seu filho. Então, você realmente focar. Não. E aí tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é a agenda extraordinária. Onde você realmente define os horários, o que vai ser feito. Que inclusive é uma dificuldade que eu tenho de planejamento e essa ferramenta me ajuda muito. Não. O que é que eu preciso fazer hoje? Porque são nossas ações que vão trazer resultados. Sim. Então, não tem como negligenciar. Se você negligencia isso, você negligencia os seus resultados. Então, você realmente definir ações diárias. Que normalmente você construir ações mensais, anuais. Porque vai ser uma construção começando do menor para o maior. Né? Então, você definir ações que precisam ser feitas, você realmente definir os seus objetivos. Porque eu costumo dizer, se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, se eu vender 10, tá bom. Vamos definir que esse mês você quer vender 50 kits. Então, se você vender 5, tá bom. Se você vender 10, tá bom. Mas isso vai ditar os seus resultados, vai ditar a sua liberdade financeira, geográfica. E estamos no final do ano. Muitas já estão planejando 2026, como a gente vai fazer no Mulheres que Lucram. Tem gente que ainda nem atingiu os resultados e nem pretende, nem tem a por sinal, é o objetivo o propósito dessa temporada, né? Ajudar as mulheres nesse processo de planejamento e de aplicação da gestão. Porque trazendo essas referências que você pontuou, as meninas, do modo geral, né, por essa questão do excesso de papéis que ela acaba exercendo, né? Aí tá em casa, mas não consegue desligar do trabalho. Tá no trabalho, mas não consegue desligar em casa. Engraçado que converte, né? Converte. Aí quando você traz a questão de ações que precisam ser... A gente não tá falando de grandes ações, são de pequenas. Você vai escalonando aos poucos. Até você perceber que, caramba, eu já consigo dar conta de 3, 4 ações, eu consigo me desligar de fato, separar. Nesse momento eu sou a Ana empresária, nesse momento eu sou a Ana mãe, dona de casa, esposa, enfim, não sei, a Jennifer. Então, assim... E tem um erro muito comum, Anne, desculpa interromper, mas já pegando esse gancho, que é de dar desculpas. Que eu costumo dizer, gente, que se você é bom de desculpas, você não é bom de resultado. Essa parte é massa, viu? Essa parte é massa. Aí o dia por causa do meu filho, por causa do meu marido. Não, não sei o quê. o dia tem 24 horas. Você dizer que não tem tempo, você não deu prioridade. Claro que não é fácil, não tô falando que é fácil. Minha vida é corrida, a Diana é corrida. Mas se a gente quer atingir aqueles resultados, tem que dar prioridade. Vai definir os processos. Então, e eu já vou entrar aqui nesse outro ponto, dizer não. Hoje eu digo mais não do que sim. Não é porque eu quero. Porque, gente, eu tenho objetivos. Então, se você me chamar... E é libertador, viu? Demais. Trazendo esse ponto do emocional a esse elemento do aprender a dizer não. E aprender de fato, né? Aprender de fato. Não é você dizer não e depois ficar se martirizando. Ai, meu Deus, ela vai ficar com raiva. É não e sem peso. É não e acabou. E não tem que justificativa. E era que eu falar, não tem que justificar, não. Ah, não, amiga, olha, não por causa disso. Não, é não. Tá? Eu tive muita dificuldade com isso, Jennifer. Até o dia que eu tomei algumas pancadas, eu digo, cara, se eu não aprender a dizer não agora, eu vou carregar o mundo nas minhas costas e na hora que eu estiver lá no buraco, quem que vai me salvar? Ninguém vai te ajudar. Inclusive, tem um livro, já que a gente tá falando no episódio de mulheres, para vocês lerem, que é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. E vai estar muito... Tem um trecho, né, um capítulo que ele fala muito bem sobre isso. Você se posicionar e dizer não, porque... Se você não está dando prioridade para construir
seus objetivos, a sua realidade. Que vai lhe trazer liberdade, estabilidade, conforto, bem-estar. Exatamente, você vai construir mais o quê? Então, assim, infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo por mais que queremos. Mas não tem como. Esse instinto Então, maternal, às vezes, nos bota nos rabos de foguete, viu? é Misericórdia. um emocional que o homem não tem. É, menino, Entendeu? sei não, viu? Sei não, mas tudo Então, bem. dizer não é outro ponto que mudou completamente a minha realidade. Ainda é comum, ainda tem em determinadas áreas dificuldades. Mas aí você tem mulher, você ainda está em processo, você é mas a vida é jovem, isso. né? Então, e a gente vida vai... é isso. Todos nós estamos em constante processo de evolução. Não adianta a gente dizer assim, porque você já tem experiência, tal coisa. Mas está todo mundo em processo de crescimento. A gente está aqui trocando Justamente. ideias e que uma está contribuindo na vida da outra. E que algo que fez parte da minha vida hoje pode fazer da sua Independente de também. ela ter idade da minha filha ou não. Minha filha mais velha, por sinal, elaborou uma campanha, deu na minha cara. Eu, filha da mãe, a bicha tá ligeira. E já começou a engajar, a audiência já começou a dizer, ó. Então é sobre isso. E aí, Jennifer, a última pergunta desse episódio, dentro do seu olhar, o que significa na prática liderar de forma estratégica e feminina? A gente tem dois termos chaves, estratégia e feminina. E aí, eu não tenho como falar de ambos os temas sem trazer algo que, inclusive, a gente já pontuou, mas que eu sempre vou precisar reiterar aqui. Que é justamente, eu acho que mudou a minha vida e com certeza mudou de todas as mulheres que já passaram por essa experiência. Que é de tirar essa capa de Mulher Maravilha e reconhecer nossas limitações. Perfeito. E investir no autoconhecimento. Porque você vai entender, quando você passa por esse processo, que você não precisa dar conta de tudo. Que vai estar ligado com o que a gente disse, mas é um momento onde ela realmente entende, peraí, eu estou realmente fazendo algo que está conectada com os meus objetivos, que está alinhado com as minhas estratégias, ou estou vestindo uma capa que o consciente coletivo, a sociedade Ativar o modo impôs. salvadora, né? Então, tá se vendendo É. esse falso empoderamento, falsos resultados que na prática não existe. Eu estaria aqui mentindo para você. E que só gera um monte de mulheres doentes emocionalmente e frustradas. Exatamente. O resultado da mulher que assume esse lugar é frustração e exaustão. E hoje o que eu mais vejo é luta de ego. Vou até tomar um gole d'água pra engolir isso, porque tá osso, velho. Tá osso. Um egoísmo de achar que se você tem resultado, te coloca uma posição melhor. Mas quando você vai ver na prática, eu falo isso com propriedade, porque isso é o meu que eu vivo, infelizmente me deparo com muitas Elas esquecem que quando morrer vai todo mundo tomar areia na cara igual, né, filha? Exatamente. Então é triste. Eita, glória. É triste de se ver esse falso empoderamento sendo popularizado, estando ali no mainstream. Então, na verdade, eu queria falar para você, mulher, é que quando se fala em estratégia e feminino, que é a nossa essência, está muito ligada em ser quem somos, com um planejamento Reconhecer, definido, né, gente, a justamente, vulnerabilidade. e reconhecer nossas limitações. Perfeito. Porque é aí nesse ponto, e a gente não sustentar de que eu faço tudo, porque nós podemos, mas é aquilo, dentro dos negócios, o que deve ser valorizado é o resultado, é a performance de modo geral. Então, se você não tiver a maturidade, se você não tiver realmente a consciência para entender, não, eu só consigo ir até aqui. A partir desse ponto, eu vou precisar de suporte e de ajuda. Seja de meu marido, seja Chama o dos meus SAMU, filhos, como eu faço. Chama o SAMU. seja do nosso grupo de network, que foi inclusive um ponto que eu gostei muito do livro que você pontuou, né? Que vai ter altos e baixos. E dentro da jornada feminina do empreendedorismo, isso se amplia entre outras variáveis. Verdade. Então, você tem um grupo que se apoia, que te estimula e que se coloca à disposição de, olha, já passei por isso, deixa eu te ajudar. Como superar, ou o que não fazer, ou não como faz, você ir além. Ou não faça por aqui porque eu fiz deu errado, mas eu reconstruir a rota Muda completamente. Muda. Então, juntando novamente esses dois termos, é realmente você encontrar a sua comunidade e viver de verdade. Perfeito. Você, claro que a gente não pode negar o inconsciente coletivo de estar arrumada, ter postura, e o mundo valoriza resultados, isso é inegável, mas que a gente reconheça quais são as nossas limitações para que se tenha planejamento, estratégia e resultado. Rapaz, eu tô achando que a gente vai ter que botar outras temporadas, viu? Porque o papo é topado. Já vi que a conversa é conversa de mulher grande, né? Apesar que nós somos baixinhas de estatura, tá? Meu 1,54 m, mas
a conversa aqui é de gigante. Pequenas empresas, grandes negócios. Pronto, é sobre isso. O Guri, eu gostava demais de assistir aquele programa. Eu brinco dizendo pra todo mundo que eu era uma criança, gente. Eu era guri, estranha, eu gostava de porque assistir. de manhã cedo eu sentava e ficava assim aí. Olha, eu tenho um irmão meu que ele gostava de assistir aquele Jaspion, o Changeman. Ele ligava e deixava a televisão no muro pra ninguém ouvir. Já eu não, no domingo eu assisti Pequenas Empresas. Olha só a mentalidade já ousada naquela época. Jennifer, episódio 3, chegando ao final. Passa muito rápido. Passa muito rápido, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Tá show de bola, tá show de bola. Se eu fosse você, já se preparar, porque episódio 4, que a gente vai falar sobre marcas de valor. Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. Você que agora decidiu que vai dar aquela sacudida no teu negócio, vai botar ordem na bagunça, mas assim, não, agora sim eu entendi o que eu preciso fazer, o como fazer, porque as meninas mandaram ver. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer para ter uma marca de valor, uma marca autêntica, aquela marca que onde eu chegar vai dizer assim, caramba, essa mulher é uma mulher de resultado. Mesmo que você não tenha, mas você já passa essa visão de que você é e será uma grande referência no mercado do seu negócio. Jennifer, deixa as considerações finais. Novamente, né? É uma honra estar aqui. Obrigada. Sempre muito bem-vinda, né? Me sinto muito acolhida. E assim, é um papo que não só contribuo, mas também aprendo muito com a Anne. E com certeza com todos vocês estão sempre comentando, estão sempre interagindo, sempre compartilhando. Eu, para finalizar esse episódio, queria deixar aqui a mensagem para vocês que busquem, né? Mulheres com quem vocês querem ser, com quem vocês querem se assemelhar, porque o ambiente ele importa demais. Então busque sempre estar nesses ambientes, aprendendo com outras pessoas e também ensinando, porque ser referência também é muito importante. Pois é, meninos. Então, meninos e meninas, então para a gente fechar esse episódio de hoje, eu quero também trazer para vocês aquela mensagem de reflexão, porque vem aí o episódio 4 da temporada de novembro, e a reflexão ela nos traz o seguinte: lucrar é energia. E toda mulher tem direito de canalizar essa energia para construir a vida que sonha. Lembre-se, prosperar é um ato de coragem. E toda mulher que se permite crescer inspira outras a fazer o mesmo. Então, você que está nos assistindo agora, você que está conhecendo a Jennifer, você que está conhecendo agora todo esse contexto que estamos agora trazendo para vocês, entenda que independente do teu porte de negócio, você inspira outras pessoas, você inspira outras mulheres, você consegue mostrar para outras mulheres que assim como você, assim como eu, assim como a Jennifer, consegue gerar impacto no mundo, consegue gerar transformação, assim como foi citado. Você pegar uma banana e transformar num doce de banana. Então, gente, encerramos aqui mais uma vez o episódio 3 do CoutoCast e agradecer a você que ficou conosco até agora, agradecer a Jess Distribuidora que aqui vai ficar, enfim, vai ter presente para usar o ano todo, mas tá tudo certo. Agradecer o Instituto Arte da Fé, a Arte Modular e a todos. E mais uma vez a Jennifer por estar aqui conosco. E tenho certeza que em 2026 ela vai estar com a gente. E também quero estar com vocês ainda esse ano. Mulheres que lucram, segunda edição vem aí. Eu estarei lá, estará lá patrocinando, gente, estando à frente desse projeto que eu digo que é um movimento de mulheres. Perfeito. Eu costumo dizer que quando uma lucra, todas nós lucramos. Perfeito. Então, dia 29 de novembro, agora no final do mês, no sábado, estaremos aguardando por você lá no Hotel Vidan para falarmos sobre planejamento estratégico para lucrarmos cada vez mais, ainda esse ano e ainda acima da média. Perfeito, pessoal. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo CoutoCast, que vai falar de marcas de valor no episódio final de novembro. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola
ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.